você tem que pegar aqui a live do Casal Crochê. Ah! Chegamos! Olá, ninguém, ainda não tem ninguém. Continua não tendo ninguém. Agora tem eu. Mas enfim. Eu assisti. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver os vídeos. A Maria entrou! Olá! A Lione entrou! O Diego Peroto entrou, olha só! Eu tô cuidando aqui. Então agora são 11 horas do dia 16 de fevereiro. Essa live vai pro YouTube, então se vocês estão assistindo no YouTube, vocês não estão assistindo ao vivo. A gente gravou faz tempo. Ai, olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta. E a Fiona também. A Fiona também, ela tá aí, né? Hoje a gente vai fazer a live que foi pedida aí na última live sobre precificação. E claro que vocês leram o texto que a gente colocou lá no blog, vocês já sabem tudo sobre como fazer a precificação, né? Parece professor da faculdade, assim, tipo, todo mundo leu o texto. Todo mundo leu o texto, fez anotações, tudo bonitinho. Quero ver subir as perguntinhas. Assim, as dúvidas. Então, né, Diego se preparou, estudou, porque hoje é ele que vai falar mais, porque foi ele que escreveu o texto, ele que fez uma pesquisa no final do ano passado, para saber as principais dúvidas sobre precificação, como é que o pessoal fazia. Vocês estão me ouvindo bem, não está travando? Se estiver travando, se vocês não estiverem me ouvindo, podem falar que a gente fala mais alto. Assim, né? Então... Tá? Então vamos começar, porque é muita coisa, muita coisa. Oi, Luana, a Luana tá aí, Blue Lemon Atelier. Viu? Leu o texto direitinho, isso é importante. Leu o texto direitinho, tá de férias da faculdade, mas leu o texto direitinho, que bonitinho. Não, sério, eu fiquei bem feliz com a repercussão do texto, porque eu fiz o texto porque, assim, nos grupos de WhatsApp, que eu faço parte de uma quantidade grande de grupos de WhatsApp, sim, eu fico nesses grupos que as pessoas ficam lá conversando a respeito de crochê no WhatsApp. E eu via muita gente postando foto dos trabalhos, gurias, não sei quanto é que eu cobro. E eu via assim, uns valores muito absurdos, no meu entender, em relação àquele trabalho. Eu sempre ia conversar com a pessoa, tipo, quanto tempo tu levou, sabe? Pensa o que tu gastou nisso, o que tu investiu para fazer esse trabalho, para tu ter uma ideia de como fazer o preço. Não posso dizer te dar um preço com base no que eu cobraria por essa peça, porque eu tenho uma realidade, eu vivo num lugar, eu tenho uma realidade de trabalho diferente. E mesmo assim, as dúvidas sempre perduravam, volta e meia vinha algum problema, algum questionamento. Aí eu fiz uma pesquisa, né? Já que tinha tanta gente, eu fiz uma pesquisa para o pessoal responder, eu fiz algumas perguntas para conseguir identificar algumas coisas. Foi bem bacana, o pessoal respondeu, eu consegui várias coisas. Daí eu consegui escrever aquele texto lá. Eu vou tentar não me ater na questão de como dar preço, porque isso tem no texto lá, e tem o vídeo da Nath Petri, tem uma live que a Bruna fez que é muito boa, tem muito material na internet sobre como fazer para dar preço. Particularmente os que eu acho os dois melhores são os vídeos que estão no YouTube do canal da Ateliê Nath Petri e no canal crochê.land, que é o canal da Bruna Scopel, com as lives que ela faz lá no grupo Crochê Descolado. São muito bons, eles contam com a consultoria de uma mesma consultora financeira, que é a Lu Rosas. Então, lá tem fórmula de como fazer. Então, a gente não vai falar muito de fórmula. Eu escrevi o texto muito mais porque tem gente que tem preguiça de ver vídeo, né? Porque demora, porque não quer esperar até 1 hora de vídeo. Não tenho como fazer 1 hora de vídeo, não vou assistir. A gente fez um texto que a pessoa lê, vai lendo ali. Eu fiz o texto muito mais nesse sentido, porque eu via muito esse tipo de problema. Deixa eu ver aqui pra não me perder, porque assim, assim, coisa mais importante. Vamos começar a nossa discussão falando assim, o ponto mais importante do preço é a tua mão de obra, é o teu trabalho, é o tempo que tu investe neste trabalho. As pessoas... Eu não vou puxar aquela discussão de material vezes 3, não se faz. Eu escrevi bastante sobre isso, me ative, assim, eu me contive para não fazer. Isso nem é método, tá?
Isso nem é uma forma de calcular. Não existe isso. A pesquisa que eu fiz com as pessoas, inclusive, deixou bem claro isso. Que as pessoas que fazem isso, de todas as pessoas que responderam que utilizavam material vezes 3, material vezes 5, material vezes 43, elas não fazem isso de forma a ter um método replicável. Se tu pergunta para elas, tá, mas quando tu ganha um desconto na linha, tu repassa desconto pro preço? Alguns sim, alguns não. Alguns acham que esse é o seu lucro extra, né? Que é quando tu consegue um descontinho. Então tu já não tem aí uma consistência. Aí tu pega assim, tá, mas e quando tu paga mais caro pela linha? Porque sumiu, tá em demanda, como, né? Acontece. Se tu quer comprar a porcaria de uma Charme da cor específica e não tem lugar nenhum, daí tu acha num único lugar e tá caro, né? Só que tu tem uma encomenda para fazer, tu vai lá e compra. Tu repassa isso lá no multiplicar vezes 3. Ah, não, porque não é justo, né? Como não é justo? Tu pagou mais caro. Então, as pessoas que fazem com base no material... Fala real, mais perto e mais alto, que o áudio tá baixo. As pessoas que fazem com base no material geralmente fazem isso porque ouviram que a tia, da avó, do cunhado fazia assim e consideram que é certo. E fazem, só que fazem meio assim, é para ter um jeito, mas continua sendo arbitrário. Continua sendo arbitrário, porque às vezes tu repassa o desconto, às vezes tu não repassa o desconto, às vezes tu cobra mais caro quando tu paga mais caro, às vezes tu não faz isso, às vezes tu não consegue mensurar o quanto tu gasta. Porque daí, eu vou pegar na questão do amigurumi, por exemplo, tu gastou um pouquinho de amarelo. Chega mais perto, o pessoal continua reclamando do áudio. Tem que falar mais alto. Tá melhor? Estão me ouvindo? Melhorou? Tá. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Eu tenho problemas com a minha voz. Eu não gosto dela. Mas enfim, as pessoas que pegam que fazem com base no material geralmente fazem isso de forma arbitrária. Porque se tu, pegando o amigurumi como exemplo, retomando, né? Tu gastou ali um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo e quase um novelo de azul. Aí tu põe o que no preço? Quando tu vai fazer o teu material vezes 3, tu põe o que? Alguns me respondiam nesse sentido assim, eu pego o azul, que eu usei quase todo, eu considero um novelo todo. E os outros que eu usei um pouquinho, eu desconsidero porque fica na margem. Que margem? Como assim? Mas, tá, já achei estranho. Alguns não, eles colocam os 3 novelos. Se eu usei pouquinho e sobrou, aí é parte do meu lucro extra. Então, na verdade, tu não tem um método, tu tá fazendo de forma arbitrária. Então, assim, eu não vou entrar no mérito de se é bom ou ruim. É errado. Na minha concepção, é errado tu utilizar material para pautar o teu trabalho. O material é custo. Ele entra lá no teu preço quando tu vai calcular o teu preço. Depois tu vê assim, o que eu gastei de tempo, o quanto vale a minha hora e o que eu gastei de material. E aí o que eu gastei de luz, o que eu gastei de água, tudo isso vai formar. Tá correndo. Eu sou prolixo, eu vou e volto, né? Então. Segue o. Então vamos aqui. Outra coisa que eu via bastante problema, assim, uma das coisas que eu vi muito é tipo, não é justo cobrar por hora trabalhada porque eu crocheto muito lento. Eu crocheto devagar, né? Eu levei quase 4 horas para fazer a Fiona. Linda, né? Eu sei. Eu adorei. Mas enfim, eu levei quase 4 horas para fazer a Fiona. Eu sei que a Gabi faz uma boneca mais ou menos no mesmo estilo, porque ela já fez a Branca de Neve da Rose Nogueira, que é a mesma base, assim, então tem uns detalhes diferentes. Mas tu tem a Gabi faz em 1 hora, um pouco mais que isso. Então, assim, claro que algumas pessoas fazem mais devagar, outras fazem mais rápido. E isso vai impactar no valor da tua hora. Isso vai... Eu disse, tá, mas tu cobra 1 hora mais baixa se tu demora muito. Conforme tu for melhorando a tua métrica, o teu tempo, tu vai melhorando, tu vai aumentando o teu valor de hora. Porque tu tem uma série de coisas, assim, que interfere, sabe? Tu pode melhorar o teu valor, tu pode melhorar o teu ponto, a tua hora vai aumentar com o tempo. E com isso tu vai ajustar esse processo. Mas tu
tem que basear no tempo que tu investe, porque o teu maior ativo é a tua capacidade e é o teu tempo que tu investe. Porque se tu não puser isso no teu preço, tu vai cobrar o quê? Puxa, ainda tá muito baixo o áudio, eu tô tentando falar mais alto. Será que não tem nada tampando o microfone? Eu vou falar aqui, vocês estão me ouvindo assim? Não, é sério, eu tô tentando melhorar aqui o áudio. Eu vou, então, retomando, tá? Então, retomando assim, ó. Quando tu deixa de colocar o tempo que tu investiu, tu deixou de colocar o teu trabalho ali. Eu sei que quem fala que faz material vezes 3, uma dessas vezes 3 é a mão de obra, mas, tipo, a mão de obra vale o que eu gastei de material. Se eu bordei, né, que eu tenho um tecido e um pouco de linha ali, a minha mão de obra, o tempo que eu passei ali ralando, espetando o dedo na agulha, vale o preço da linha. Isso não faz sentido pra mim. Mas tudo bem. Eu não tô aqui pra dizer assim, ó, tu não pode fazer isso, porque, sei lá, a pessoa acha que é desse jeito, fez desse jeito a vida toda, eu não vou mudar a ideia dela. E eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra falar pra aquela pessoa que quer entender uma forma diferente. E aí eu falo muito assim, ó, tu vê o tempo que tu gasta pra tu colocar ali o valor da tua hora. E como é que a gente chega nesse valor de hora? Quanto é que vale a tua hora? Assim, tem material na internet, fala bastante sobre isso, mas via de regra, assim, as pessoas colocam assim, tu tem que colocar o valor que tu quer ganhar e dividir pelas horas como se fosse uma jornada de trabalho, né? Porque é um trabalho, então tu faz ali uma jornada de trabalho, eu trabalho 40 horas, então eu tenho que dividir por um número X de horas lá. Eu sei, eu tenho anotado isso em algum lugar, sabe? Um número de horas. Eu tô anotando. Tá. Basicamente, tipo, vamos fazer uma jornada de 40 horas lá, né? Que é uma jornada normal de trabalho, a jornada que eu tenho de trabalho. Essas 40 horas são 40 horas semanais, são 8 horas por dia, nos 5 dias da semana. 40 vezes 4 dá 160. Então, até lá no texto tem o cálculo para 2 salários mínimos, trabalhando 30 horas, né? Sim, eu fiz 30 horas. O Diego fez por 30 horas porque é um tempo médio que o pessoal que trabalha com artesanato consegue trabalhar, porque a gente vai fazendo outras coisas em casa e esse valor dava R$13,50 por hora, se eu não me engano, para 2 salários mínimos. É muito, é pouco, é hipotético. É hipotético, sabe? Eu peguei esse valor vai ser muito pessoal, né? É interessante, a gente quer no final fazer um cálculo reverso para vocês verem o quanto vocês estão ganhando por hora em cima de um produto. Porque isso é importante também, a gente ter essa noção de valor por hora para a gente conseguir fazer o cálculo reverso, porque às vezes a gente acha que está ganhando num produto e não tá. Tem uma pessoa que fez... eu olhei, não consegui mexer nisso. Não, É que alguém perguntou uma coisa que eu achei interessante, eu tava falando sim, muito a respeito. Precificar uma coisa que tu nunca fez. Peça que tu nunca fez. Eu só não consegui ver quem Sim, era. Era isso que eu tava anotando aqui pra depois tu fazer as perguntas pra tu poder seguir o teu... Tá. Entendi. Oi, Roberta! Que honra! Oi, Roberta, tudo bom? Eu tô aqui também. Olá! Que honra! Não. Roberta Borro Arte Crochê está aí. Boa. Então pode seguir o teu... o meu script. Sim, tem um roteiro, tem um script. Tá. Então, tá aqui. Como chegar no valor de hora trabalhada e tu não falou de como cronometrar as horas. Gente, isso é muito importante. Também é uma das coisas que as pessoas falam, mas eu não consigo controlar o tempo que eu gasto. Eu também não consigo. Fácil, assim, não dá. A gente tem 2 filhas. E assim, fazer especulando também daí não é um método, tá? Aí não é um método de calcular. Se tu não consegue. Cronometra. Todos vocês têm celular. Eu sei que sempre vocês estão me olhando no celular. Então vocês têm celular. O celular de vocês tem um cronômetro. Deixa do ladinho de vocês, liga o cronômetro e começa a trabalhar. Parou, tu para o cronômetro. Teve que ir no banheiro. Deixa o cronômetro, gente. Pensa o seguinte, olha só. Parar o cronômetro, tu para de computar o tempo quando tu vai parar mesmo.
quando tu vai fazer uma pausa. Se tu trabalhar numa empresa privada, iniciativa privada, estou trabalhando, tá? Minha jornadinha de 44 horas semanais lá, quando eu saio para ir no banheiro, não tem desconto no meu salário porque eu saio para ir no banheiro. Se eu sair para tomar uma água, pegar um cafezinho, isso não vai ter um desconto no meu salário sobre isso. Mas tu não vai passar 2 horas se eu tomando começo café, a ficar né? muito tempo no cafezinho, se eu começo a ficar muito tempo no banheiro, o problema não vai ser só o desconto no salário. Isso vale pro artesanato. Tu não tem que estar parando o teu tempo ali, só que assim, ó, se daqui a pouco tu fica 1 hora fazendo outras coisas e tu computa essa hora no valor, a tua hora, o teu valor de peça vai ficar muito mais elevado que o mercado. São 2 erros que a gente faz na hora quando a gente não cronometra o trabalho, né? Ou a gente superestima, o pessoal vai muito nos grupos e diz, nossa, mas eu tô 1 semana nesse trabalho. Não tá 1 semana. Tu tá 1 semana, mas cada dia tu crocheta 40 minutos. Então aí 5 vezes 4, 20. Foram 200 minutos que tu crochetou. Ou a gente subestima. Não, isso aqui eu levei 2 horinhas. Isso acontece muito. Eu vejo tantas pessoas falando assim, não, mas isso aqui eu fiz em 1 hora. A Roberta disse ali, ó, caderno e caneta, anota a hora que começa e a hora que termina. Sim, a Bruna Scopel, lá no Crochê Descolado, ela disse que ela bota episódios de Friends. Os episódios de Friends têm 22 minutos. Então ela olha assim, eu comecei no episódio 8. Maravilha, foi crochetar. Daí ela vê quantos episódios ela assistiu crochetando. Multiplica por 22. Cada um tem um método, existem aplicativos bem bacanas, inclusive. Tudo é com Knit no nome, tá? Bota lá na Play Store, Knit. Crochê, ou Crochê. Vão ter vários aplicativos. Pode colocar os projetos e ir parando e fazendo vários projetos ao mesmo tempo e ele guarda o tempo. Então, isso é bacana, mas tem que cronometrar. Tem que ter. Se não vai ser no cronômetro do celular, porque tu vai esquecer de parar às vezes, porque... enfim, anota a hora que começou, anota a hora que parou. Essas pequenas pausas não vão interferir. Se tu vai parar de verdade, tu vai lá e anota. Parei, fui no cinema. A Trichet falou ali do Knitting Buddy. Isso, o Knitting Buddy. Também é um aplicativo que dá para cronometrar. Tem vários, gente. Tem vários e tem inclusive que não são específicos para crochê, são para outros tipos de projetos, para designers, para várias coisas. E a gente pode usar e fazer o cronômetro. Essa é uma parte importante. É importante, porque se vocês não tiverem o tempo que vocês gastaram na peça, não adianta saber o quanto vale a hora de vocês, porque vocês vão estar estipulando um preço de forma equivocada. Como chegar no valor no valor da hora, vocês vão ler lá no site, inclusive tem explicadinho, a gente falou aqui alguma coisa sobre isso. Os custos que a peça tem, né? Gente, quem trabalha com amigurumi, por exemplo, tem enchimento, tem olhinho, tem N coisas. Uma capinha que foi feita em feltro. Tudo isso é custo, tudo isso é material. Tá? Isso é o material da peça. Só que a peça, na verdade, ela tem muitos outros custos, que é o que vai valorizar o teu trabalho. E aí não é só amigurumi, é qualquer trabalho artesanal. É a embalagem que tu vai usar para entregar. Tipo, gente, abandona aquela sacolinha verde de feira, sabe? Aquela sacolinha de plástico. Não dá. A gente deixa isso, sei lá, não vai entregar um trabalho artesanal que tu tá querendo valorizar, que tu tá querendo cobrar caro por ele. Caro, não. Justo. Outra coisa, abandona essa expressão, o meu trabalho é caro. O teu trabalho não é caro. Alguém falou ali em cima, tipo, do preço de uma faxina. Paga R$150 para 6 horas de faxina. E é um preço justo. Tipo, quando eu vou fazer uma faxina, olha, é muito justo. Eu fiz uma hoje. Né? Queria ter R$150 a mais no meu bolso hoje. Tá? Eu fiquei em casa de atestado, aproveitei e faxinei a casa, né? E tá aí. Mas enfim... Inclusive hoje não tem cerveja porque o Diego tá tomando antibiótico. Mas enfim, o trabalho não é caro. Vamos abolir essa expressão. Se disserem que é caro, diz que não. É justo. E assim, ó, eu fiz o meu preço de forma justa. Né? Eu calculei meu preço seguindo um método. Então o meu trabalho não tá caro. Não faz pesquisa de mercado, né, para ver se o teu preço está caro. A pesquisa de mercado ela serve, a gente vai falar disso depois, mas não é para ver se o teu preço está caro, é outra coisa. É importante, inclusive.
tendinha Mi disse o custo para ir comprar material, embalagens, cartão de visitas. Isso entra também nos custos de produção, que são custos tipo que tu tem com a tua empresa, porque a gente tem que pensar, isso a Bruna fala na live dela, a gente tem que dividir nossa cabeça em duas. Tem que pensar o artesão e a empresa. A nossa empresa artesanal é uma empresa. É difícil porque é a gente que tem que estar fazendo tudo aquilo e tem que estar pensando, a gente tem que ter uma série de conhecimentos, mas é a vida, né? Nós somos a nossa própria empresa. Então, a gente tem que computar esses custos de aluguel, de água, de luz, que uma empresa estaria pagando. E não interessa se tu mora com a mãe. Eu já uso a luz da casa, eu tava assistindo TV, eu ia assistir a TV igual, eu ouço muito isso quando eu falo com as pessoas. Gente, sim, tudo bem, tu usa a tua luz tá acesa, ela estaria acesa se não estivesse fazendo crochê, é verdade, mas tu tá bordando, tu tá fazendo crochê, tu tá costurando. E enquanto tu tá fazendo isso, a menos que tu opte em fazer isso no escuro, tu tá usando a luz da casa. Então, tá usando o aluguel da casa. Tu tá botando em algum lugar da casa as tuas coisas, tá guardando o teu material em algum lugar. E isso tudo tem um custo. Qualquer empresa tem que arcar com esses custos. Então, a gente tem que tirar da cabeça a gente, não, mas eu vou lá e faço uma coisinha. Se você quer fazer só uma coisinha, aí tudo bem. Tudo bem, daí você não pensa na questão de empresa. Mas aí você vai só fazer uma coisinha. E você vai chegar numa hora que você vai dizer assim, ó, eu não sei, eu trabalho e parece que eu não ganho nada. E não, você não tá ganhando nada. E isso é uma realidade. É uma realidade dura e é verdade. Se tu trabalha, tu tá trabalhando para alguém. E é alguém que não tá ganhando, é alguém que não existe. Porque tu deveria estar trabalhando para ti, mas tu não tá ganhando por isso. Então, tu tem que ter essa ideia de que tu tem que arcar com os custos da empresa. A internet que tu usa para pesquisar uma receita, ela é paga. Né? Tudo isso tem que computar. A forma mais fácil que eu enxergo de computar isso é pegar as contas todas, né, da casa ali. Se tu fica em casa, se tu tem o teu ateliê, tu vai pegar as contas do ateliê, mas jogando com essa pessoa que faz em casa, que tem essa dificuldade de dividir uma coisa da outra. Pega as contas todas e pensa assim, meu Deus, temos 720 horas no mês. Sim, um mês de 30 dias tem 720 horas. Divide o valor da conta de luz por 720 horas. Tu vai saber o quanto de luz tu gasta por hora. Eu fiquei trabalhando 6 horas nessa peça. Então eu tenho 6 horas de luz investidas nessa peça. Tu divide por 720 e tu vê o teu valor. Que ela e o marido fizeram exatamente isso, uma planilha, né, com hora de trabalho, tempo de confecção, etc, e viram que ela estava cobrando errado. É exatamente isso, gente, dizendo, porque gente. A gente vê que a gente está perdendo dinheiro, na verdade. Daí tu trabalha, tu cansa e aquilo começa a não ser mais compensador, porque tu não tá vendo. E trabalho artesanal utiliza como principal ativo o teu tempo e o teu corpo. Se tu começa a trabalhar demais, ganhar de menos, vai chegar uma hora que tu não vai conseguir trabalhar. Eu fiz essa planilha de custos básicos, eu fiz bem por cima pra gente trazer aqui na live um valor mais ou menos. Um valor mais ou menos, porque a gente usa o número mágico que tem lá no vídeo do Ateliê Nath Petri, que é muito bom, é um índice. Na live da Bruna Scopel ela fala o nome do índice, que agora eu não me lembro, eu olhei hoje de tarde para lembrar e eu não me lembro, mas é um índice que a Lu Rosas desenvolveu, que tu multiplica lá e consegue chegar no preço. Mas o nosso custo por hora, de custos gerais de internet, de transporte, de luz, de água, dá R$ 2,50. Então, se eu demoro, dá mais ou menos R$ 2,50. Então, se eu demoro 6 horas para fazer um trabalho, eu vou botar 6 vezes R$ 2,50. Eu tenho um armarinho perto de casa, mas eu não posso comprar no armarinho perto de casa, porque os custos ali são horríveis. Eu aumentaria meu preço. E ele só tem Anne. E ele só tem Anne. Né? Nada contra Anne, eu faço. Sim. Mas quando tu quer fazer... Tu precisa ter uma diversificada. E essa diversificada me faz ter que me deslocar. Se eu me desloco, eu tenho que gastar. Para eu gastar, eu gastar horas no armarinho online procurando o melhor preço. Eu não... A Copicha Crochê diz que o que dá um desgosto é te perguntarem o valor e depois você receber um tá como resposta. Não me incomoda mais isso. Não me incomoda mais, porque eu me lembro quando eu botei, tá, na minha primeira feira, eu tenho uma boneca lá, que é uma das bonecas que eu mais vendo, e eu botei um preço, R$130 por ela.
E a minha mãe chegou na banca, olhou a etiqueta e disse, tu tá louca? Ninguém vai comprar essa boneca por R$ 130. As pessoas não têm dinheiro. Eu levei 2, eu vendi as 2. Compraram. E assim... E foi assim um prazer aquilo de eu ter vendido as 2 bonecas. E outra vez que a gente publicou num grupo de vizinhos aqui de perto, né? Publicou os trabalhos nossos, disse, entre em contato, o que a gente tem online. Uma moça entrou em contato por direct e disse, quanto aquela boneca? Tanto. Quanto aquela Frida? Tanto. Tu tem como me trazer as 2 amanhã? Beleza, pagou em dinheiro à vista. Então, assim, vai ter gente que vai achar ruim pagar? Vai ter gente que vai achar ruim pagar. Você vai atrás dessa pessoa, eu vou aqui parafrasear a Bruna Scopel. Eu não quero esse cliente. Porque esse cliente que vai atrás do mais barato, ele não é fiel a mim, ele não gosta do meu trabalho, ele gosta do meu preço. São as crenças limitantes da live da Dani, exatamente. Se tu pensar assim, não, eu tenho que baixar meu preço para eu vender, tu vai vender por pouco tempo, vai trabalhar demais e não vai ter um retorno. Daqui a pouco tu vai estar detestando fazer aquele trabalho. E aí fica complicado. E isso vai acontecer com muita gente. A gente sabe que o mercado do crochê tá inchado, né? Tá todo mundo fazendo agora. Tipo, a minha mãe tem pet shop, então ela tem muitas amigas de pet shop. Esses dias eu vi uma amiga dela, dona de pet shop, fazendo unicórnio de amigurumi, oferecendo para vender. Tipo, beleza. Tá todo mundo fazendo, tem muito vídeo na internet, o pessoal faz bonito, vende por um preço baixo, mas isso não vai se sustentar, gente. E assim, esse cliente, né, que olha o preço e diz, tá, ele vai pedir pra prima, ele vai olhar o vídeo e vai fazer mais ou menos, daí ele vai ver que é difícil, vai abandonar, sabe? Ele vai atrás de... Em algum momento ele pode ou voltar pra ti e pagar o justo, ou ele vai adquirir alguma coisa de outra fonte. Exatamente, tu vai ficar com os clientes bons. A gente separa o joio do trigo. Eu não gosto disso, mas é bem isso mesmo, né? Eu acho meio pesado falar isso, né? Separa esses chulé dos que não são chulé, mas não é... Não, gente, é em termos de cliente. As pessoas podem ser maravilhosas e serem maus clientes. Então, assim, faz parte. A pessoa que quer o seu trabalho, ela vai pagar o valor do seu trabalho. Voltando pro roteiro, senão não vai dar tempo. Isso, eu tô preocupado. Assim, a gente falou de construção, falamos... E agora o lucro. Sim. E o lucro, né, gente? O lucro. E pelo Esse é o bicho papão. Deus, assim, eu sei que tem muito material que fala e explica o porquê, mas como as pessoas perguntam, mas como assim lucro? Porque eu cobrei lá minhas horas trabalhadas. Sim, você cobrou as suas horas trabalhadas, que são o seu salário. Né? O seu salário como artesã está sendo pago por aquelas horas trabalhadas. É o que uma empresa pagaria para você. Aí você tem a sua empresa, você é a sua empresa, e aí a sua empresa tem que lucrar. Porque se você não lucrar, você não vai fazer aquele workshop maravilhoso, você não vai fazer aquela oficina... Inclusive o da Roberta é agora em março e eu quero muito fazer. Isso, exato. Se você não tiver lucro, você não vai ter como comprar a receita daquele bonequinho lindo que vai vender muito na sua loja online. Não vai remunerar o teu tempo, que hoje alguém estava falando nos grupos que existe um tempo que é um tempo perdido, não remunerado, que é o tempo que a gente está nos grupos distribuindo o nosso material, as nossas fotos. É o tempo que a gente está tirando as fotos, com todas aquelas dicas da outra live que está lá no YouTube, é só vocês assistirem. O tempo que tu tá procurando uma receita free, uma receita gratuita, que tá no Pinterest buscando inspiração, que tá fazendo o desafio VIP lá do Amigurumi VIP para aprender a fazer combinação de cores. Que essas coisas vão engrandecendo o teu trabalho e que vão lá no futuro aumentar o valor da tua hora, porque o teu trabalho vai melhorar. Né? Tu vai abrir o teu horizonte e não, mas eu já crocheta há 40 anos, eu sei fazer, não vou aprender mais nada novo. Sempre se aprende coisas novas. 2, tu vai abrir teus horizontes e vai fazer diferente. Não é nem melhor, é diferente. E isso vai aumentar a tua quantidade de clientes. Só que para isso tu precisa lucrar. Esse tempo tem que valer a pena. Outra coisa, se você não lucra, né, por que você está investindo tempo ali? Então você vai trabalhar como assalariado para alguma empresa que vai arcar com todo o prejuízo, todo o trabalho de se preocupar com custos. Você vai lá, bate seu cartão 8 horas da manhã, 6 horas da tarde você vai embora e ela te paga o quanto tu acha que deve e você não lucra, você não cresce, você fica lá. Se eu fosse pensar em não lucrar, eu continuava fazendo hora extra na prefeitura,
para ganhar mais dinheiro e ficando longe das minhas filhas, por exemplo. Isso para mim não vale. Então sim, a empresa tem que lucrar, porque a empresa ela tem que fazer valer o tempo que eu invisto nisso. O Picha Crochê tá perguntando se vocês acham importante ser empresa com CNPJ. A gente não tem CNPJ. Não é que seja importante, que nem que não seja importante. Você tem que ter como emitir nota, porque fatalmente uma hora alguém vai te pedir nota. E fatalmente uma hora você vai se incomodar com o imposto de renda, quando você começa a ter um fluxo muito grande de renda. Dá pra declarar. Mas você pode declarar, você pode... então você não precisa do CNPJ, você tem que ter contabilidade do que você faz. A carteira de artesão dá direito, sul, né? aqui no sul, dá direito a emitir nota fiscal. E se você puder fazer um MEI, pode comprar como MEI material direto. Então eu acho bem bacana. Além de poder pagar INSS e talvez, quem sabe, poder se aposentar um dia. Não sei. Se não aposentar, deixa assim. Rio de Janeiro, deixa pra lá. Deixa eu ver, eu já falei tanta coisa que agora tá me perdendo. Agora a gente faz o cálculo invertido, que eu acho que esse é uma coisa importante. Só a Tendinha a mim falou uma coisa fantástica aqui, que se você não lucra, alguém vai lucrar por você. Exatamente. É exatamente isso, gente. Eu queria alguém vai lucrar em cima de ti. Eu queria esse gancho porque a gente tava comentando uma coisa no caminho, vou falar rapidinho, assim, sobre um caso de uma menina que faz o chale, aquele do crochê descolado, lindíssimo, inclusive, que ela faz muito rápido, porque ela tem uma habilidade ímpar, né? Eu vi a Gabi fazendo, eu sei que a Gabi faz isso relativamente rápido, e foram 6 horas investidas nesse chale, ela faz em 3 horas. E ela tava cobrando barato. E aí eu tava comentando com a Gabi a respeito disso, puxa, mas olha só, né? Porque ela tá praticamente só remunerando o trabalho dela, porque ela não tá remunerando mal, e ela tá se explorando. E o que é pior, ela não tá ganhando dinheiro com isso, porque ela tá explorando ela mesma e ela não tá... Sim, mas quem tá comprando tá levando uma vantagem aí. Sim. Daqui a pouco vão estar comprando dela pra revender. Então, mas já foi sanado, tá, gente? A Bruna pegou e conversou bastante com ela, o pessoal. Inclusive, foi uma coisa muito emocionante, eu achei muito legal o que aconteceu lá. Ver uma artesã, tipo, despertando pra essa valorização do próprio trabalho. Foi fantástico, assim. Sim, a Roberta disse, não pode ser MEI quem é funcionário público federal, aposentado ou pensionista. É o nosso caso, nós dois. Nós dois. Né? Nós não podemos ser MEI, né? Mas nós podemos ser artesãos. Eu queria fazer um cálculo reverso, tá? Olha só! Cricas Crochê! Oi, a Luciana, tudo bom? Fiquei tão feliz que você viu isso. Muito legal! Eu adorei a tua história, tipo... tá. Eu não entendi se é ela ou se é a mesma história dela. Mas enfim. Assim, não é ela, é a Luciana mesmo. E foi muito legal. Eu adorei mesmo. Tipo, fiquei emocionada com o grupo que eu tô lá, tipo, há pouquíssimo tempo em relação às gurias, mas eu já me emocionei como se fosse eu gosto muito do crochê descolado, né? Um grupo do Facebook Crochê Descolado. Eu gosto muito deles, né? E... acho que quase todo mundo que tá aqui deve estar lá, né? Mas porque a gente divulgou fiquei lá. bem emocionado, gostei muito da história, sério. Me chamou muita atenção. Mas enfim, vamos para a questão do cálculo aqui. Então, como tá muito em voga o chale, esse é o meu chale com erros aqui embaixo, ele embabadou. Eu ia fazer na Fiona, mas daí como Sim, é que o chale, tipo, tá todo mundo fazendo, né? O chale vírus e todo mundo falando alguns preços. Então, eu decidi fazer pelas 6 horas, que é o que eu fiz e que eu vi que muita gente lá fez. Vamos fazer um cálculo reverso vendendo a R$150. Que é um preço que o pessoal disse, eu acho que vale 150. Beleza, dá pra vender a 150? Dá. Só que eu acho que o importante é a gente saber o quanto a gente tá ganhando nesses 150. Então eu fiz aí um cálculo reverso falando de todos aqueles custos que estão lá no texto e que a gente falou até aqui na live. Então vamos considerar aí, R$150 é o valor que você quer vender o chale, né? Um novelo de prisma aqui em Porto Alegre tá R$37. Eu vi que tem gente conseguindo por 29, por 25, tem gente conseguindo por 40. Então vamos botar 37, né? Então aí, primeiro custo, R$37 de linha prisma.
custos de produção? Vamos colocar aí os custos de produção, que pelos meus R$ 2,50 de hora, vezes 6 horas, que foi o que eu levei para fazer o chale, vão dar R$ 15. Daí vamos supor que a cliente pagou com cartão, né? O cartão vai dar aí mais ou menos 3% de taxa, vai dar mais R$ 4,50. Mais o lucro, né, que a gente tem que separar o lucro da empresa, vamos botar aí uns 15% de lucro, vai dar mais R$ 45,50, né? Não, R$ 21,50, desculpa. E mais uma embalagem, R$ 3. Eu botei aí R$ 3, vamos supor que eu vou entregar numa sacolinha de papel pardo, com um papelzinho de seda, né, embrulhando, e uma tag, que eu acho que fica bonitinho, tá? Então, isso vai dar um total, é o inverso, tá? Um total de R$ 81,00 de custo. Eu fiz esse cálculo hoje de tarde, se estiver errado, vocês me corrigem, tá? Não é que é o contrário. O custo vai dar R$ 81,00. Vamos tirar R$ 81,00 desses 150. Vai sobrar R$ 69. É o dia que conferir o cálculo se está certo. Eu acho que tu tá confundindo, porque tá escrito aqui, tá bagunçadinho, mas... Sim, não, mas hoje de tarde eu fiz. R$ 69,00. 69 dividido pelas 6 horas que eu fiz, dá 11,50 por hora. Beleza. 11,50 por hora. É um valor bom para você? Para mim, é um valor baixo. Então, eu não poderia vender por R$ 150,00 esse chale. Ah, mas se eu vender por mais que isso, não vale a pena. Ninguém compra. Compra. 1, compra. 2, de repente não vale a pena eu fazer. Eu não vou fazer, tá? Para vender o chale. Porque demorou bastante, eu tive erros de execução aí que eu não vou conseguir corrigir, né? O próximo provavelmente vai ficar sem erros, mas não é a minha praia, tá? Chales não são a minha praia. Esse aqui eu fiz pra minha mãe, então eu fiz ele até o final bonitinho, tá? Mas por 11,50 a hora não tá valendo. E eu não vou querer botar um preço mais alto aí. Mas eu acho importante fazer esse cálculo reverso para tu saber quanto é que tu tá ganhando. Porque daqui a pouco não vale a pena. Daqui a pouco tu tá fazendo uma peça que tá dando pro cliente. Não tá valendo a pena. Daí o cliente sai lá, todo feliz, posta a foto, fica contente, pega mais 5, 6 encomendas e não dá certo. Dá certo o cálculo, né? Sim, eu sei que tá certo. Né? Umas arredondadinhas ali. Sim, é que eu dei uma arredondada no coisa. Mas, então, por R$ 150,00 eu estaria ganhando 11,50 a hora. Não dá o valor da minha hora, então não estaria valendo a pena para mim. Eu não poderia vender esse chale por R$ 150,00, que não valeria a pena. A Luciana, que faz em 3 horas, que é uma máquina de fazer crochê, talvez para ela 150 seja um bom preço. Daí, o que eu acho, que era o que o Diego estava tentando dizer, você vai lá, né, Lucete, né, ou no Google, vai espionar, vai ver quanto é que o pessoal tá vendendo. Eu vi esse chale já por 190, por 250. Assim, é o que eu tava então, falando. Talvez esse 150 seja muito barato. É o que eu tava falando, assim, gente. Quando eu fiz a pesquisa com o pessoal, muita gente põe preço com base em pesquisa de mercado. Daí tu vai lá e tu faz um trabalho que tu passou 6 horas trabalhando nele, 7 horas trabalhando nele, e tu vai lá e olha o preço de mercado, ah não, o pessoal tá cobrando R$ 50,00, eu vou vender essa boneca a R$ 50,00, porque todo mundo tá cobrando R$ 50,00. Mas, gente, alguém botou a R$ 50,00, outras pessoas foram lá e seguiram isso, e você tá seguindo também. Muito provavelmente, porque se você for calcular ali dentro daquilo que é um método correto de precificação, você vai ver que R$ 50,00 não paga aquela boneca. Né? Às vezes não paga o custo que você tem. Então não faz pesquisa de mercado para definir o teu preço para baixo. Mas sim, é importante tu dar uma olhadinha para ver se você não está cobrando pouco. Porque às vezes você trabalha tanto tempo com isso que você está desenvolvendo uma habilidade maior, e aí a sua hora ela melhora. Isso eu coloquei no texto. Eu não lembro se no texto eu citei o meu trabalho como programador. Sim, eu sou programador também. Já fui, né, na verdade. E
Quando tu começa a programar, você ganha pouco para programar, porque você está aprendendo. Você demora horas para fazer um trecho de código. E quando você trabalha há muito tempo com isso, você é um programador sênior, né? Não necessariamente você é velho, você é sênior porque você é muito bom. A sua hora é muito alta. Né? Nós temos horas diferentes, porque a gente não pode vender um mesmo produto por 2 preços diferentes. Então, o Diego demora mais para crochetar porque ele começou há muito menos tempo que eu. Então, nós temos... muito mais. Nem é tanto. Ele acha que é muito mais, mas não é tanto. Quando a gente olha no cronômetro, dá uma diferença ali. Então, a gente tem horas diferentes, eu e ele. Por uma questão simples, tipo, eu ainda estou aprendendo, eu pretendo ter uma hora melhor. É óbvio, porque eu trabalho para isso, eu estou desenvolvendo. Hoje eu já faço não mais rápido, mas com uma qualidade muito melhor. Eu admiro muito mais o trabalho que eu faço hoje do que o trabalho que eu fazia, sei lá, 5, 6 meses atrás. Então, tipo, existe aí uma evolução. E é claro que essa evolução vai acabar indo pro preço, porque tem um trabalho de uma qualidade maior aí. É uma trapilharia diz com um valor de hora, aquele de 11,50 que a gente falou, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, vai ganhar um salário de R$ 1.840. Será que isso é suficiente para pagar suas contas? Você tem que pensar, ah, meu Deus, mas quanta gente queria ganhar 1.800 sim, é verdade, muita gente gostaria de ganhar 1.800, muita gente gostaria de ganhar os 900 e poucos do salário mínimo, é verdade. Não é isso que a gente está pondo em pauta, né? Não, a gente não está falando da crise que está batendo o nosso Estado, que agora vamos ter que reformar a Previdência para salvar o país. Não é disso que a gente está falando. Sim, tem gente que adoraria ganhar 1.800, sim, tem. Quando eu sou servidor público, o meu base não é isso, na verdade, meu base está um pouco abaixo disso, né? Quando eu fiz concurso, eu olhei assim, meu base vai ser tanto, tem mais isso, 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 tá, vou fazer o concurso, se eu passar, vou fazer o trabalho lá, beleza? Entendeu? Eu escolhi trabalhar por este valor na prefeitura, né? Quando você faz isso, quando você vai ser servidor público, você escolhe seu salário, né? Você não escolhe seu trabalho, porque no fim da conta é muito... Sim, o pessoal tá falando do Elo 7, que sempre dá um mini infarto, que sempre tem quem paga preço de custo, mas tem algumas referências boas lá, né? Eu vou dizer que eu já fiz uma peça, né? Uma peça de vestuário que eu pensei, alguém vai me pedir para comprar isso aqui e eu gostei de fazer. Vou ver ali quanto é que eu demorei e quanto eu cobraria. Eu faço sempre assim quando eu vou olhar no Elo 7. Vou ver quanto eu demorei e quanto eu cobraria. Daí eu fui na loja da Roberta. Oi, Roberta. Eu fui na loja da Roberta olhar os casacos parecidos que ela tem, não são iguais, né? Mas são parecidos. Olhei, meu preço estava mais ou menos ali. Então tá ok. Até se alguém pedir, eu posso fazer. É sempre importante você pesquisar o mercado depois que você ter o seu preço feito. Exatamente. Nunca antes. Você não vai pesquisar o mercado. Deixa o ônibus passar ali. Tchau, porque a gente está do lado da janela. Você nunca vai pesquisar para saber se o seu preço está correto. Quanto cobrar. Você vai pesquisar para ver se o seu preço está dentro do mercado. E aí, assim, ó, se você está cobrando muito acima da média do mercado, aí sim você talvez tenha que rever a sua hora. Ou focar o seu trabalho para um determinado público que queira pagar muito acima do mercado. Porque tu também tem essa possibilidade. Sim, faz um diferencial. Tem uma menina que eu tô seguindo agora no Insta, eu não vou conseguir me lembrar o nome dela. Ela faz uns vestidos de crochê, gente, que... Tipo, ela faz uns motivos desse tamanho, assim, de passarinho, com agulha, sei lá, 0,9, e faz vestido disso. É absurdo. Tipo, ela tem que cobrar 20 mil reais num vestido desse. E vão pagar, porque é lindo, né? Eu mesma, para definir o valor da minha hora, a primeira coisa que eu fiz foi somar todas as minhas contas fixas para saber o mínimo que eu precisava ganhar por mês para sobreviver. Exatamente. Você não pode para saber qual é a hora mínima que tu tem que pagar. Aí depois tu vê, tipo, eu não gostaria de trabalhar 10 horas por dia, eu gostaria de trabalhar 6. Então, calcula aí o valor, né? E sempre tem público para todos os preços. Exatamente. Vai ter público para o produto baratinho? Vai. E não vou ser eu. E vai ter público para pagar acima do mercado? Vai. Aí você tem que escolher. Se você quer adequar a sua hora para... E aí sempre assim, gente, adequar a sua hora, não o valor da sua peça. Isso é importante. Você não vai para o mercado e mas estão cobrando tanto por esse casaquinho, eu vou baixar o meu preço, mas tu vê, se eu baixar meu preço eu não vou ganhar nada. Então não baixa. Né? Então não faz casaquinho, então
faz casaquinho quando tiver com mais cancha pra fazer casaquinho. Porque você tem que ver isso, assim, tipo, às vezes, assim, ó, esses dias alguém me perguntou, mas como é que eu faço? Eu não consigo, porque eu levo muito tempo nas peças, daí vai ficar muito caro as minhas peças sempre. Beleza, olha só. Amigurumi é um troço que originalmente é caro, né, dos olhos das pessoas, porque é uma coisa que dá trabalho, um preço justo é um preço elevado. Tem gente vendendo barato? Tem gente, a gente está em crise, tem gente vendendo a mãe, né? Então o mercado tá irregular? Tá irregular. Eu não baixo meu preço. O que eu faço? Eu procuro peças que eu possa elaborar em menos tempo, que sejam mais simples, e que os tenham menos clientes detalhes. que vão pagar por isso. E essas eu posso vender mais barato. E assim, ó, eu vou continuar fazendo a princesinha Fiona, levando quase 4 horas, porque eu gosto de fazer ela bem direitinho, com aquele pontinho que eu faço ali, bonitinho. Eu não vou baixar o preço dela. Eu vou vender ela e ela vai ter público. Eu não vou pegar aquele unicórnio que eu fiz e baixar o preço dele. Não, eu vou manter ele aqui. Ele vai sair quando eu for para uma feira, vai ter público para ele. Porque tem o público que quer comprar gente, aquele. Sempre tem. Tem. E a gente vai numa feira e vai vender para aquele público que quer comprar aquele material. E a gente sabe que às vezes bate um desespero, porque as contas infelizmente as contas estão batendo na porta, a gente está precisando vender. Infelizmente, a maioria não entrou nesse mercado pensando nisso. A gente entra e depois vai vendo como é que vai acontecer, mas a gente tem que se valorizar. Esse método, desculpa falar método entre aspas, da tendinha, eu li muito sobre ele, muitas pessoas fazem isso, o pessoal que respondeu a pesquisa. Eu não gosto disso, porque quando você tem um no caso, valor ela tá falando fixo, que ela cobra um valor fixo por nível de dificuldade, baixo, médio e alto. Isso. Depois no YouTube não fica os comentários. Tá. A Tendinha tá dizendo que ela tem um valor fixo por nível de dificuldade. Eu tenho medo da arbitrariedade que este método pode gerar. Porque, assim, o que é uma coisa de dificuldade média? O que vem a ser uma coisa de dificuldade baixa? Porque o que você considera baixo talvez não seja baixo. O que você considera médio, e aí o que você considera médio hoje, talvez você vai considerar alto depois de fazer, ou fazendo mais vezes vai considerar baixo. Sim, eu acho complicado esse... O seu preço acaba se tornando arbitrário. E aí, assim, ó, você tem clientes que conversam com clientes. E aí, isso é importante, tá? Você faz vamos pegar um unicórnio, tá? Porque unicórnio, todo mundo faz unicórnio, todo mundo já fez, todo mundo já botou um chifre em um abacaxi que seja para fazer um abacaxi-córnio. Sim. Então, assim, é legal. Quando eu penso no unicórnio agridoce, eu sempre penso no abacaxi-córnio. Mas, enfim, vamos pegar um unicórnio. Aí você vende um unicórnio para um cliente. Você considerava aquela peça uma peça média e deu um valor fixo, pegou um valor fixo e deu um preço para ele. Aí o cliente ficou lá satisfeito com o seu unicórnio, foi para casa, deu para sua filha e ela adorou o seu unicórnio e ficou que nem a guriazinha do meu malvado favorito. Porém, contudo, entretanto, você vende aquele mesmo unicórnio para o cliente B, mas você, depois de fazer algumas vezes, achou que não, tem que baixar. Daí você cobra mais baixo. E esses clientes se conversam. Eles, mas por que ela cobrou tanto de mim se ela cobrou tão pouco de você? E eu acho assim, tu dá um valor fixo por nível de dificuldade. Ela diz que ela soma esse valor no final ao nível de dificuldade. Eu não faço isso porque eu acho que quando tu faz o cálculo por horas, né, tá remunerando o teu trabalho de uma maneira justa e o tempo que demorar já vai estar ali no cálculo de horas, né? Porque tu demorou mais tempo para fazer aquele bichinho. Uma coisa muito importante quando a gente calcula o tempo, que era um erro que eu cometia, assim. O tempo calculado para fazer uma peça é o tempo todo. Quando tá fazendo esse chale, meu chale eu levei 6 horas, mas eu ainda não acabei ele. Faltam os tassels embaixo, né? Sim, tem que calcular acabamento, bordado, costura, tudo. Gente, o pessoal dos amigurumis, né? Às vezes, costurar a peça é mais trabalhoso, sempre é mais trabalhoso, do que fazer a peça. Roupa também. Bordar o olhinho dá mais trabalho, às vezes, do que toda aquela peça. Tem 10 minutos. Tá? Tem tudo isso ainda. Que legal. Só pra te avisar. Mais ou menos 10 minutos.
queria falar sobre valorização do trabalho. Formas de valorizar. Assim, mas a gente foi falando, né, ao longo do processo, assim, tipo... Sim, porque daí uma dificuldade das pessoas é, tipo, como valorizar mais essa peça. E daí tá, agora a gente já tá cobrando por hora trabalhada. Ovelha, eu nunca fiz ovelha tendinha, amiga. Eu né? nunca fiz. O pessoal me pede ovelha e eu não faço. Eu dou o link de quem faz. Exatamente. Eu repasso pra colega. Digo, não, olha aqui, essa colega faz ovelhinha maravilhosa. Eu comecei a fazer... A Leite Carmel tá dizendo por isso que ela parou com o amigurumi. Faz brincos lindos, maravilhosos. O mais próximo de ovelha que eu fiz foi o cabelo de uma boneca que eu fiz com aquele pontinho pipoca, assim, sabe? Fui fazendo pra fazer um cabelinho crespinho, que foi uma cenourinha, cupcake, assim, e... Eu fiz o cabelo, do tamanho desse cabelo, assim, e não faria uma ovelha, não faria mesmo. Mas falando de formas de valorizar. A gente tem que ir melhorando cada vez mais o nosso trabalho. Tá sempre estudando, e por isso a gente tem que cobrar o lucro. Pra você investir no seu cursinho, pra você investir em materiais de qualidade cada vez melhores. Pra não ficar se sentindo culpada quando tá perdendo tempo no Pinterest. Porque você tem que buscar inspiração, você tem que fazer isso. A Andréia Safiona é linda mesmo, receita da crochelandia.com.br. Tá lá, baratíssima, a receita vale muito a pena, é rápido de fazer, rápido, né? O problema é que dá vontade de comprar todos e toda semana ela lança coisa nova e dá um desespero no coração. Mas continua. Você vai investir numa embalagem bacana, você vai fazer uma etiqueta bonitinha, você vai investir no conjunto do trabalho. Vai se profissionalizar. Entende? Você não vai bater aquela foto da mão com as roupas aparecendo no fundo. Você... Né. Nem sei quem faz isso aqui nessa casa. Essa casa é proibido fazer esse tipo de coisa. Mas então, assim, você vai investir nisso, sabe? Em todo o processo que ronda a sua peça. Obrigada, Pri. Tá? Porque se você investir em todo esse processo, as pessoas vão entender que o seu trabalho é um trabalho profissional. E dessa forma, você vai ter o valor que você quer cobrar. Agora, realmente, quando a gente vai lá e faz com... Porque a mesma coisa que eu usei Anne, tá? Que é uma linha relativamente boa, que é no mercado brasileiro. Tá? Eu não tenho acesso a grandes quantidades de linhas estrangeiras. Eu gosto da Anne, eu prefiro a Charme, para falar a verdade. A mesma coisa que eu fiz aqui, a mesma quantidade de pontos, eu posso pegar e ir ali comprar uma acrílica, moler e fazer. Maior, né? Até. Vai ficar maior. Uau, né? Horrível vai ficar. E desculpa se alguém gosta de fazer amigurumi com acrílico. Eu acho horrível, né? Depende do acrílico. Não, exato. Eu digo acrílico, esses acrílicos, sabe? Sim. O molê, essa coisa que tu vai ali comprar baratinho. Porque daí você economiza no material. Daí você tem... E o material não é o que conta? Não, gente. Então, assim, material de qualidade. Você não vai botar como enchimento de um amigurumi floco de espuma. Você não vai botar como enchimento do amigurumi as sobras de linha. Né? Você vai comprar uma fibra e você vai escolher uma fibra boa, limpa. Não vai comprar qualquer armarinho. Às vezes tu pega... Quando tu olha, ela tá escura. Fibra fedida. Né? Ela vai ficar dentro, mas... Se ela tá escura, o que impede da primeira lavada, que o cliente vai lavar o celular, não sair aquele escuro escorrendo ali e estragar a peça? Então, você tem que investir no material de qualidade, você tem que investir no que circula esse material de qualidade, que é uma boa embalagem, uma tag bacaninha. Eu não gosto de falar tag, etiqueta, sabe? Etiqueta, é que tag é diferente de etiqueta. Tá, mas enfim, né? Você vai botar uma etiqueta bonitinha, você vai fazer ali todo o processo que circula o seu produto vai valer mais. Porque quando você vai comprar as coisas... Atenção ao cliente também. Tipo, a gente tem, né, a irmã do Diego é a nossa principal... Ela não é minha cliente, VIP, mas ela é a minha maior fonte de clientes, né? Sim, ela é vendedora. Tipo, ela fez algumas encomendas, aí os amigos dela começaram a chegar. E assim, eles perguntam, tipo, ele fez pro namorado da irmã dele um mestre Yoda com a camiseta do Ceará, do time Ceará. Ela me pediu um Yoda, porque ele é muito fã de Star Wars. E aí eu... Cara, mas veja bem, né? Olha pra qual cliente eu tô trabalhando, né? Uma pessoa que me trouxe o meu 13º em clientes, basicamente, agora no fim do ano.
Eu disse, olha só, mano, o que tu acha que ele gosta bastante do Ceará, né? O Ceará subiu pra primeira divisão, quem sabe a gente faz o Yoda com a camiseta do Ceará. Ela deu um trabalho do cão. Deu muito trabalho. Mas trouxe muito cliente. Só que justamente, cara, ele tem o Yoda com a camiseta do Ceará, né? O Darth Vader, aquele da Amigurumi com o capacetinho que sai, que tá lá, vocês vão ver a foto no Insta, se quiser procurar lá. Aquilo também, sabe? Tipo, foi dali que veio, sabe? De um amigo dela. Essa semana que passou, a gente entregou uma lacraia para uma cliente. Não era uma centopeia, era uma lacraia. Ela queria dar para uma pessoa adulta que o apelido era lacraia, então ela encomendou uma lacraia personalizada. Essas coisas também fazem diferença, sabe? O atendimento, chegar e prestar atenção no que o cliente gosta, ir atrás dos gostos, perder um tempinho. O Crochê Marnitsky, em relação ao material, uma coisa que me mata é se eu comprar a linha, você me dá um desconto. Por isso que não se faz o preço em cima de linha. Daí você responde, não, porque o que conta é a minha mão de obra. Eu vou contar rapidinho, porque já deve estar encerrando a live, sobre uma tricoteira. Minha família é do interior, a família da minha mãe é do interior. E lá todo mundo faz tricô. Tinha uma tricoteira que ela não dava linha. Tu tinha que levar a linha para ela e ela cobrava só a mão de obra. E cobrava caro. E é uma cidade onde todo mundo faz tricô. E ela tinha encomenda sempre. Porque o trabalho dela era muito bom. A mão de obra dela valia. E ela não comprava linha. Tu tinha que levar toda a linha para ela. Dizia para ela, eu quero um blusão de casinha com um gato verde na frente. Maravilha, eu vou precisar de tantos novelos assim, tantos novelos assim, tantos novelos assim. Te dava a lista, tu ia no armarinho, voltava com o dinheiro da mão de obra dela. Ela te entregava depois pronto. Simples assim. Simples Se me perguntar se me der um material fica mais barato, eu disse, não, pega o material pra você. Né? Vai lá, faz. Porque assim... Bia Moraes ensina que é uma maravilha. Ensina mesmo, né? Ensina mesmo. Só que assim, o fato de você saber fazer ponto baixo e fazer o anel mágico não significa que você sabe criar uma lacraia. Entende? Este trabalho especializado é o que vale. Então Sim. Você tem que se especializar. Essa cliente em específico, ela me mandou um e-mail dizendo, vocês fazem uma lacraia? Daí botou entre parênteses, centopeia, ponto. Eu mandei pra ela e disse, como é que tu gostaria? É pra uma criança? É pra um adulto? É pra quê? Ela disse, não, é pra um adulto, tem 40 anos e o apelido de infância era lacraia, parará, parará. Fui atrás de imagens de lacraia e disse, olha só, isso aqui ficaria legal pra ti, né? Eu peguei um bichinho de plástico, né? Não era em amigurumi, porque eu não achei referência em amigurumi. Mandei pra ela, ela disse, nossa, é isso que eu quero. Beleza? Converteu-se um boneco de plástico num amigurumi. Não ficou igual ao boneco de plástico, né? Obviamente, mas era baseado naquilo, consegui captar a ideia dela. Ela ficou encantada porque captou a ideia dela. Eu fiz a entrega e eu adorei a cara dela. Quando ela abriu, assim, que ela olhou assim, meu Deus, era isso que eu queria. E aí viu que ela era articulada, porque foi feito com aramezinho por dentro. Então, nossa, dá pra deixar a cola bem empinadinha, porque não sei o que, porque é... Eu ainda não postei foto, porque eu não sei se ela já entregou. E daí isso, como não postei foto. Não entregou ainda, ela vai viajar agora no fim do mês. Ela vai, a lacraia vai viajar para o norte. Gente, daí tu faz roupa, tipo, pergunta pra pessoa quais são as cores que ela gosta, pra que ela tá pensando em usar aquilo, se ela tá pensando em usar na praia, porque daqui a pouco tu capta uma coisa numa conversa com o cliente, tu capta uma coisa que vai encher os olhos. A história da Raquel Medeiros, da Coqui, que fez as babuscas pra empresa. Gente, procurem no Instagram, Raquel Medeiros Coqui. Final do ano passado, gente, ela entregou 80 bonecos, 80 amigurumis no final do ano. Pagos no preço ela não cheio, fez desconto integral. em nenhum, porque 80 dá o mesmo trabalho que fazer para 80 clientes separados. Ela entregou para uma agência de publicidade que pediu bonecos personalizados. Eu não lembro se era um dos clientes ou dos colaboradores, mas tem toda a história lá. Dos colaboradores, se não me engano. É porque ela fantástico. Mas, assim, ela pegou a foto do Facebook de cada pessoa e fez um detalhe, um óculos, um cabelo penteado pro lado. Os bonecos são lindos. Então, tu vai valorizar o seu trabalho. Você vai valorizar o seu trabalho nesse detalhe. Eles não pediram nenhum desconto para ela. E aí, assim, ó, você vai valorizar o seu trabalho nesse detalhe, o seu trabalho vai valer o valor justo que você está cobrando. Né? Exatamente. E a gente vai conseguir valorizar as coisas. Vamos conseguir dominar o mundo. É Raquel Medeiros _
Koki. K-O-K-I. Eu sempre falo da Raquel porque a Raquel foi a minha primeira inspiração no amigurumi. Eu comecei a fazer... já sabia fazer crochê desde criança e nunca gostei muito. Tem 28 segundos restantes. 28 segundos de Fiona pra vocês. Então, quando eu comecei a seguir a Raquel, eu comecei a fazer amigurumi lá em 2012 e ela já faz há muito tempo. E é lindo. Isso, quantidade não façam descontos, é um saco fazer 50 coisas. E Eu não faço a gente tem tamanho. 10 segundos. Né? Ah, eu faço menorzinho, vai ser o mesmo preço. Porque Muito obrigada, obrigada pelos elogios. Assistam depois no YouTube e amanhã e tchau!